Disciplina na igreja. Meus irmãos, você tem observado que nós estamos seguindo uma trajetória contínua na carta de Paulo aos Coríntios. Então, apesar da revista tratar de temas, ela tem passado capítulo por capítulo, em alguns casos, que versículo por versículo, ou perícope por perícope, bloco de textos ali. Então, tem sido mais uma exposição do que um estudo bíblico temático. Apesar de a gente ver os temas da revista, os temas foram escolhidos depois dos textos. Então não tem como a gente falar assim, ele quer tratar de um tema, não quer tratar de outro, não. O tema que trata do capítulo 5 de 1 Coríntios é, de fato, o tema disciplina na igreja, tá? Disciplina eclesiástica. E é isso que nós vamos tratar. Então você pode acompanhar pela sua revista, o esboço que eu vou apresentar aqui é bastante semelhante ao que você tem na revista, e nós vamos compreender a importância desse tema. O apóstolo Paulo aborda aqui um tópico, um tema muito especial, que tem sido extremamente negligenciado nas igrejas modernas, que é o tema da disciplina. E essa negligência tem a ver com fenômenos culturais, porque a cultura tem diluído muito aquilo do que a igreja defende. Muitos princípios que a igreja defende, ao longo dos séculos, têm sido diluídos na cultura. Por quê? Porque tem sido mostrado como se não mais fosse pecado, ou como o pecado se tornou algo relativo, ou o pecado não existe, ou o pecado. Mas a gente vai observar que os temas que a palavra do Senhor nos traz são permanentes, são contínuos, são duradouros. A própria palavra do Senhor diz que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então esse tema tem sido diluído em nome de um suposto amor, em nome de não ferir o irmão, em nome de não ofender o irmão, em nome de não ofender a família. A igreja muitas vezes é obrigada a tolerar circunstâncias que a Bíblia não tolera. E hoje nós vamos compreender que isso não é amor, isso é ausência de amor. Quando a igreja tolera circunstâncias que a Bíblia não tolera, é ausência de amor, é negligência. E nós vamos observar qual a responsabilidade que todos nós temos individualmente diante dessa circunstância. Então o texto-chave que a lição nos apresenta é o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então você pode abrir ali na sua Bíblia, 1 Coríntios. Nós vamos ler todo o texto, tá? Nós vamos ler todo o capítulo. Então, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ao longo da aula de hoje, nós vamos ver todos esses 13 versículos que nós temos no texto. O texto-chave é esse: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nós vamos ver essa figura do fermento nessa lição de hoje, porque você vai lembrar que na maioria das ocasiões em que a Bíblia narra a figura do fermento, ele está tratando como uma influência negativa, como aquilo que entra numa massa pura e causa uma impressão de falsidade. Ele aumenta aquela massa, mas não aumenta o seu volume, aumenta apenas o seu tamanho. Simboliza falsidade, simboliza mentira, simboliza um tipo de influência perniciosa e negativa. Pois então nós vamos lá para a introdução. Nós temos que do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 4, 21, Paulo começa a apresentar os problemas que ele recebeu como informação que a igreja de Corinto tinha. Lembra que nós lembramos que Paulo recebeu uma visita da família de Cloe, que relatou alguns problemas da igreja. Além disso, ele recebeu a presença de alguns irmãos de Corinto. O irmão Epáfra, juntamente com outros irmãos que foram até Paulo em Roma e ali descreveram alguns problemas. Então, do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 21, Paulo está tratando os problemas da divisão. Do capítulo 5, Paulo deixa de lado o problema da divisão e vai tratar um problema, que é o problema da imoralidade sexual. Aí a gente vai pensar, poxa, mas dentro de um prisma de prioridades que nós teríamos na nossa mente ocidental do ano de 2022, qual seria o problema inicial a ser tratado? Seria o problema da imoralidade sexual. Só que Paulo não tinha a cabeça ocidental de 2022. Na mente do apóstolo Paulo, tinham problemas mais urgentes a serem tratados. E ele não conseguiria tratar o problema da imoralidade sexual em uma igreja dividida. Então, a primeira postura do apóstolo Paulo foi de unificar essa igreja, unir essa igreja. Separar as divisões, aquelas que nós lembramos que um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Jesus. Então, Paulo tirou essas barreiras, unificou essa igreja, para depois tratar com o problema da imoralidade sexual. Então, nesse capítulo, nós vamos ver uma divisão natural que o texto apresenta para nós, que não consta na revista, mas está ali. Pode passar, tá? Mais 2. Mais 1. Aí. Então, a divisão natural do texto
ele mostra para nós, do versículo 1 e 2, ele vai falar sobre a constatação do problema. Ele vai dizer que ele está sabendo deste problema e quais são as fontes da informação. Versículo 3 a 5, Paulo já vai direto na raiz e sentencia o problema. Ele já sentencia a situação, as pessoas que estavam envolvidas naquilo e a própria igreja pela sua inação. Do versículo 6 a 8, Paulo apresenta os motivos para essa disciplina. Quais as razões pelas quais ele aplica essa disciplina. Ele não primeiro explica e depois aplica a disciplina. Ele primeiro aplica a disciplina por conta da sua urgência, depois ele explica a razão pela qual ele aplicou essa disciplina. E as razões ali apresentadas são 3, de acordo com o texto. Primeiro, que a falta de disciplina é um fruto de orgulho do pecado. A igreja de Corinto se orgulhava da sua espiritualidade frágil e, por conta disso, essa igreja cometia reiteradamente esse pecado. Segundo, razão pela qual Paulo aplica a disciplina e intensifica a disciplina, é que o pecado se espalha se não for contido. O pecado é algo que precisa ser tratado com seriedade. A gente não vê na história da nossa vida cristã, da história da cristandade, em nenhuma ocasião em que Deus tratou o pecado com uma certa leviandade ou com certa parcimônia. Pecado, na perspectiva da santidade de Deus, é algo santo, é algo sério, que deve ser tratado com seriedade. Tanto que nós apenas e somente fomos perdoados dos nossos pecados pela morte de alguém. No Antigo Testamento, os pecados eram atenuados por um ano mediante a morte de um animal. A família levava um animal, de acordo com as suas posses, aquele animal morria, o pecado não era perdoado. A ira de Deus era desviada por um período de um ano. Por quê? Porque no ano seguinte ele tinha que fazer aquilo outra vez. E reiteradas vezes, até que viesse Jesus Cristo e fosse o Cordeiro que fosse imolado definitivamente. Nós temos no Novo Testamento a pessoa de Cristo que morre pelos nossos pecados. É a demonstração que o pecado na Bíblia não é brincadeira, é algo sério. E muitas vezes a gente trata isso como se fosse... A gente aplica esse amor diante de irmãos que têm caminhado a passos largos para o inferno, em nome de um suposto amor que não é um amor bíblico. Então o pecado se espalha se não for contido. E terceiro aspecto é que Cristo nos separou do pecado. A morte de Cristo serviu para quê? Para nos separar do pecado, para nos tirar do pecado. E a expressão bíblica que trata dessa separação é a expressão santificar, ou santidade. Não de pureza, não de plena pureza, mas de separação. Se Cristo nos separou do pecado, nós não devemos retornar a este pecado voluntariamente. É o que o apóstolo vai nos mostrar. Versículos 9 a 11, nós temos recomendações preventivas para os nossos relacionamentos. Se a gente observa uma sequência da disciplina eclesiástica, ela nunca começa pela punição, ela nunca começa pela sentença, como Paulo está apresentando. Ele começa com o ensino. Nós temos 4 evangelhos que narram Jesus ensinando como nós devemos nos portar, como nós devemos nos comportar diante da santidade de Deus, diante da igreja, diante do mundo. Somente depois de todo esse ensino ter sido amplamente divulgado por Jesus, depois pelos seus apóstolos, depois pelos discípulos dos apóstolos, é que Paulo vai começar a aplicar essa disciplina. Então, o primeiro passo são as recomendações, é o ensino. Então, ele vai voltar a ensinar nesse ciclo. Ensina, quando as pessoas não observam esse ensino, elas são disciplinadas e depois volta a ensinar novamente. E versículo 12 a 13, ele vai tratar sobre a extensão da disciplina eclesiástica, ou seja, qual é a jurisdição da igreja para aplicar a disciplina. Tá certo? Então, vamos lá para o primeiro ponto da revista, onde Paulo vai expor o problema, versículos 1 e 2. Então, 1 Coríntios 5, 1 e 2. Alguém pode ler para nós, por favor? Agora, estou dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual e mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. E sabendo que certo homem está tendo relação com a própria namorada, médicos que podem estar orgulhosos. Pelo contrário, se deveriam ficar felizes e expulsar ao meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessa. Olha a narrativa de Paulo. Ele começa dizendo: por toda parte se ouve que há imoralidade. Em todo lugar estão dizendo que houve imoralidade entre vocês. Quando nós lemos os primeiros 4 capítulos desse texto, nós lemos que Paulo vai relatar a fonte das suas informações com relação a... Obrigado, Lili. Com relação a divisão na igreja e os problemas gerais. Que era o quê? A família de Cloe, que esteve com ele, e as cartas enviadas por Epafrodito e outros irmãos.
Agora, a informação é mais ampla. Talvez a gente tenda a entender que Paulo está querendo disfarçar o autor, não está querendo dizer quem foi a pessoa que dedicou, que trouxe aquela informação para preservar algum irmão. Mas não é isso. O problema é que essa condição de moralidade era tão grande que em todo lugar se dizia. Paulo não estava querendo preservar o irmão A ou o irmão B para não dizer, não, pastor, trata esse assunto lá, mas não diga que fui eu que contei. Não era esse o contexto de Paulo, porque Paulo já tinha revelado as suas fontes em outro momento. Acontece que esse problema, em especial, era tão intenso, tão vergonhoso, que todo lugar se falava, que chegou até os ouvidos de Paulo em Roma. A imoralidade que acontecia na igreja de Corinto. E qual era essa imoralidade? O texto segue dizendo, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Observe. Ele trata de uma condição em que um homem possuía a mulher do seu pai, a sua madrasta. Entre a cultura grega do primeiro século, era comum, talvez você vai falar assim, não é só do grego do primeiro século, mas enfim, é o que os comentários dizem, né? Que os maridos deixassem a sua esposa, quando alcançavam uma certa idade, e adotariam relacionamentos com mulheres mais jovens. Não acontece mais hoje, só lá, agora não acontece mais isso. Então ele começava a se relacionar com mulheres mais jovens, muitas vezes da idade dos seus filhos mais velhos. Então é o que aparentemente aconteceu. Esse homem, essa mulher, aparentemente não era da igreja de Corinto. Essa família dessa mulher e do marido dela não era da igreja de Corinto, porque Paulo não se dirige a eles. Paulo se dirige a quem? Trata do homem que cometeu esse ato com a esposa do seu pai. Então esse homem era membro da igreja de Paulo. Nós temos lá em Deuteronômio, em Números, Levíticos, tratando sobre relações incestuosas. Essas relações incestuosas, no Antigo Testamento, era tratada com a morte. No Novo Testamento, nós temos Jesus recepcionando todos os pecados, as condições pecaminosas do Antigo Testamento sem as mesmas punições. Não existe mais a pena de morte no Novo Testamento. Mas nós temos a condição romana, onde o Império Romano estava, a pena de incesto era pena de banimento. As pessoas eram excluídas para uma ilha. E o Império Romano possuía ilhas que eram prisões. Como, por exemplo, a ilha de Malta era uma ilha onde as pessoas eram excluídas para lá, eram banidas para lá. Era uma delas. O Império Romano tratava as pessoas que praticavam o incesto com a punição de banimento. Tamanha era a seriedade como eles lidavam com esse ato. O que estava acontecendo aqui? Dentro de uma igreja cristã, uma igreja que tinha nascido recentemente, que veio a partir de Jesus Cristo, ou seja, uma igreja que, na sua totalidade, não tinha nem 30 anos de vida ainda. A nossa Igreja Batista Nacional é mais antiga do que a igreja cristã de Corinto nos dias que Paulo escreveu. Nós temos mais de 40 anos, eles tinham por volta de 30. Então, toda a cristandade era muito recente. Quando surgiu essa cristandade, a expectativa era de pessoas que fossem viver uma vida diferente da vida dos demais. Mas não estava acontecendo, porque dentro da igreja cristã acontecia coisas que não aconteciam fora da igreja. É isso que causava o espanto de todo mundo. Imoralidade tal que nem entre os pagãos ocorre, a ponto de vocês possuírem a mulher do seu pai. De um de vocês possuir a mulher do seu pai. E ele avança dizendo, essa imoralidade, essa expressão imoralidade que Paulo trata, é a expressão porneia. A mesma expressão da origem da palavra pornografia que nós temos hoje. Ele abarca o quê? Relação sexual ilícita, extramarital. Extramarital, a gente falava antes, a gente tratava isso como sexo antes do casamento. Mas essa expressão é muito mais ampla que isso. É todo tipo de expressão sexual fora do casamento. É o jovem que tem relação sexual antes de se casar, é a pessoa que divorciou-se sem as autorizações bíblicas e mantém um novo relacionamento, é a pessoa que é viúva e mantém um relacionamento sexual fora de um casamento. Todo tipo de relacionamento fora do casamento é tratado como porneia. É curioso que a igreja cristã ela tem um trato todo especial para pecados sexuais, em especial quando são praticados por jovens, mas ignora-se o fato que muitos adultos, muitas pessoas com a fase mais elevada da sua vida, com idade mais elevada, praticam os mesmos pecados sexuais, quando se tornam divorciados ou quando se tornam viúvos ou viúvas, e aí passam a ter outros relacionamentos com outras pessoas que não são seus esposos ou suas esposas. Então, todo tipo de relação sexual fora do casamento é pecado. E outro dia eu ouvi uma definição muito curiosa, que a pessoa perguntou quem é que o texto diz que aquele que pensar com intenções escusas do seu coração quanto à mulher do seu próximo está em pecado. A pergunta era, quem é a mulher do seu próximo?
Eu achei a sagacidade do professor muito prática. Assim, a mulher do seu próximo é toda aquela que não é a sua mulher. Portanto, um homem ou uma mulher solteira, ou um homem solteiro, divorciado, separado, que tem uma intenção impura com qualquer outra mulher, ele já está no adultério. Por quê? Porque se a mulher não for sua, ela vai ser de alguém. Se ela for de alguém, você está em pecado. Se o marido não for seu, ele vai ser de alguém. Portanto, se você desejou ou pensou indevidamente, você já está em pecado. Então, este é a primeira definição de porneia. Segundo, nós temos o adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relações sexuais com parentes próximos, que já havia sido previsto lá em Levítico, capítulo 18, relação sexual com homem ou mulher divorciados. E aqui, o divórcio é o divórcio não bíblico. O que nós temos? Quais são as autorizações bíblicas que nós temos de divórcio? Traição e abandono. São as duas circunstâncias que a Bíblia autoriza o divórcio. Fora isso, aquele divórcio moderno que diz assim, o amor acabou, a gente continua sendo amigo, mas a gente não se ama mais. Esse tipo de divórcio não é autorizado biblicamente. Se o casal quiser se divorciar nas leis naturais do país, legalmente estão divorciados, perante Deus permanecem casados. Se cada um deles resolver ter uma nova relação, ainda que em um novo casamento, porém, mantendo aquele laço anterior, está em adultério, é o que a Bíblia nos relata, é o que a Bíblia nos apresenta. Tá? Relação sexual com homem ou mulher divorciados. Segundo, possuir a mulher do próprio pai. Possuir a mulher do próprio pai é o mesmo incesto. É equiparado a possuir a sua mãe, porque uma vez que essa mulher assumiu a postura de mãe, assumiu a qualidade de mãe dentro de um lar, ela assume as mesmas responsabilidades. Portanto, o pecado que esse homem praticava dentro da igreja era um pecado de incesto, passível de morte, se fosse no Antigo Testamento, passível de banimento diante do Império Romano. Mas esse não é todo o problema. Porque o texto segue dizendo para nós assim, e vocês estão orgulhosos. Significa que a igreja tinha a possibilidade de agir diante daquilo, mas a igreja teve uma postura diferente. Então vamos ver ali. Vocês estão orgulhosos. Significa que arrogância pela riqueza, posses e variedade de dons. Quem era a igreja de Corinto? A gente já viu algumas coisas no começo, e no decorrer dessa carta de Paulo aos Coríntios, e da segunda carta também, a gente vai ver Paulo estendendo isso. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha em si, Deus tinha concedido todos os dons, todas as listas de dons que nós vemos no Novo Testamento, Deus havia concedido àquela igreja. É uma igreja que tinha profeta, a igreja que tinha quem falava em línguas. Aparentemente era a igreja que não tinha quem interpretasse as línguas, mas tinha o cara que dava profecia, tinha a pessoa que falava em línguas estranhas, tinha a pessoa que ministrava, tinha tudo. Era uma igreja orgulhosa dos seus dons. Ela tinha um orgulho espiritual que não é compatível com a quantidade de dons que Deus havia dado para aquela igreja. É uma igreja que se orgulhava da sua espiritualidade. Só que, ao se orgulhar da sua espiritualidade, é uma igreja que negligenciava os princípios fundamentais da palavra de Deus, que é o princípio do amor. Lembra que Paulo fala para essa mesma igreja? Ainda que eu falasse a língua dos homens, e tem muita gente que usa esse texto para dizer que da permanência e da manutenção desse tipo de língua do anjo, que a gente não tem muito claro do que é, mas que as pessoas interpretam do que seja. Por causa desse texto de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada seria. Só que esse texto, Paulo está falando de comparações exageradas de tudo. Inclusive, ele fala se o próprio corpo pegasse fogo. E a gente não tem ninguém querendo tacar fogo no seu corpo para mostrar a sua espiritualidade. Mas o ponto aqui é que é uma igreja que era profundamente capacitada para todo tipo de atividade espiritual. A igreja que estava pronta para servir a comunidade. Era uma igreja muito grande. Uma igreja que, se nos dias de hoje, se ela existisse na cidade de Foz do Iguaçu, ela seria uma igreja de mais de 2.000 membros, pela sua pujança, pela sua capacidade naqueles dias. Portanto, é uma igreja apta a servir em todas as frentes necessárias. Só que é uma igreja que se envaideceu. É uma igreja que transformou a cristandade na prática dos dons. Se tornaram orgulhosos, se tornaram arrogantes. É uma igreja que se tornou orgulhosa pelo seu status. Ela tinha medo de perder o seu prestígio social. O Craig Keener, no comentário do Novo Testamento, ele diz que esta pessoa que cometeu este pecado de possuir a sua madrasta era uma pessoa que possuía uma boa posição social na cidade de Corinto. Era uma pessoa de posses, era uma pessoa rica na cidade, uma pessoa de prestígio na igreja, uma pessoa que tinha um status social conhecido. Portanto, a igreja se omitiu de disciplinar essa pessoa para, primeiro, não perder essa pessoa do seu rol de membros, não perder as contribuições financeiras dessa pessoa e não perder o status que a igreja gozava na sociedade.
Porque uma vez que a igreja disciplinasse essa pessoa, a igreja seria uma persona não grata diante da sua sociedade. E aí eu pergunto para você, passamos 2000 anos, mais de 2000 anos disso, será que muita coisa mudou? Quando a gente vê pessoas que acreditam ser os donos da igreja, fazerem o que querem fazer, e ninguém fala nada, porque tem medo de perder essas pessoas. A gente vê isso acontecendo em tudo que é canto que a gente olha por aí. Graças a Deus, Deus nos livrou até então de problemas parecidos. Mas nós vemos isso acontecendo. Pessoas que cometem as mais absurdas atrocidades, cristãos, que se dizem cristãos, aparecendo nas mídias sociais, na internet, no Instagram, Facebook, expondo o seu corpo, fazendo danças, cantando músicas horríveis que afrontam contra a família, contra a moralidade, e as pessoas batendo palma, os cristãos batendo palma, ninguém disciplina. Por quê? Porque se o pastor daquela pessoa, se aquela comunidade disciplina, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar uma comunidade que o acolha e que diga assim, não, você está fazendo certo, é isso mesmo. Nós temos hoje comunidades construídas para manter e não discipular pessoas homossexuais, pessoas viciadas, pessoas adúlteras, pessoas que têm 2 ou 3 mulheres, e pessoas que abraçam isso como se fosse uma naturalidade, por conta de uma relativização do pecado. Nós temos a igreja de Corinto como uma igreja que relativizou o pecado. É uma igreja que, apesar de ter todos os dons concedidos pelo Espírito, é uma igreja que perdeu o temor de Deus. E uma das coisas que mais destrói igrejas ao longo da história é perder o temor de Deus. Por quê? Quando a gente perde o temor de Deus, a gente esquece da santidade dele. A gente abraça um atributo de Deus, que é o atributo do amor, e a gente esquece que Deus não é exclusivamente amor. Se Deus fosse exclusivamente amor, Deus não teria destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não teria mandado a forte chuva com dilúvio. Deus não teria feito isso. Deus teria feito o quê? Abraçado aquelas pessoas e dito, não importa, venha como você está e fique como você veio. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus continua sendo amor, mas Deus continua sendo justiça e santidade. Por conta do atributo de santidade de Deus, Deus não pode compactuar com o pecado. Ele não pode se misturar com o pecado. O pecado não pode se aproximar de Deus. E existe um limite de pecado no mundo. O pastor Franklin Ferreira, ele fala sobre o limite da iniquidade. E ele defende a ideia de que, de tempos em tempos, essa iniquidade alcança o limite máximo de afronta contra a santidade de Deus. É o momento em que Deus age com a sua justiça, para repelir este pecado. Então a gente tem essa igreja que relativizou ou racionalizou o pecado, que era de conhecimento geral. Sabe aquela questão? Ah, mas isso é para você, para mim não é. Para mim isso não é pecado. Então, se não é pecado para mim, eu posso fazer. Para você é pecado, você não faz. Não é isso que a gente entende, não é isso que a gente aprende. Pelo contrário, a gente vê o apóstolo Paulo ensinando na sua carta aos Coríntios que se você for comer carne, aquela carne do porco, se você for comer um bacon, e esse bacon for ofender a fé do seu irmão, não faça, por amor ao seu irmão. O que é colocado acima dos dons pelo apóstolo Paulo? O amor. Eu adoro bacon, mas se eu for comer bacon, mas tem um irmão que possivelmente vai se ofender, vai ofender a sua fé, vai usar isso como pedra de tropeço, eu não vou comer o bacon. Quanto mais se a gente estender isso a outras condições que a gente tem no nosso mundo presente. A gente vai ver daqui a pouco que ele vai falar das pessoas com quem nós não devemos nos associar. Mas nós temos assim, a palavra de Deus nunca nos proibiu de fazer uso de bebida alcoólica. A Bíblia nunca proibiu isso. Ela proíbe embriagar-se com isso. Significa que nós somos licenciados para fazer uso de bebida alcoólica em qualquer lugar que a gente tiver? Não, porque a gente tem que ter sabedoria e amor. Significa que se eu for na sua casa, fazer uma visita na casa do Célio, o Célio fala para mim assim, Cassandro, aqui, ó, essa cerveja que eu fiz aqui, que boa que ela é, prova aqui. Eu tomar aqueles meus 180 ml de cerveja, aquilo não me embriagar, eu não tiver problema com aquilo, isso não vai ser pecado. Diferente, se eu tiver com o Célio, andando na rua, a gente fala assim, vamos parar nesse boteco aqui para tomar uma cerveja? E aí passa o Adonias, que teve um problema, nunca teve, né? Mas o Adonias que teve um problema de álcool, que foi viciado em álcool em algum momento, que está lutando contra isso, que está com a luta ferrenha para se desvencilhar do álcool, ele vê o Cassandro e o Célio tomando aquela cerveja lá. Isso vai ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão. Por amor eu não faço. Então o que essa igreja fez? Ela relativizou o pecado. Para você isso é pecado, para mim isso não é. Ela se vangloriava da sua condição espiritual. Nós somos capacitados, Deus nos deu esse dom, nós somos cheios de dons. Se Deus manteve esses dons em nós, significa que nós podemos fazer o que a gente quiser. A gente lembra que havia uma doutrina que pertencia ali na igreja do primeiro século, que foi tratada por João nas cartas dele, não no Evangelho, nas 3 cartas de João, em que as pessoas diziam que não tinham mais pecado. Lembra que João fala? Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso.
Essa igreja talvez já tivesse sido influenciada por isso. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, portanto, a gente não tem pecado nenhum. A gente pode fazer de tudo, nós estamos livres do pecado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em momento nenhum nós temos nenhum tipo de versículo que nos permita pensar isso, a não ser que a gente coloque a nossa intenção dentro do texto. Então, por conta disso, essa igreja perdeu o temor e perdeu a piedade a Deus. Bom, e aí Paulo apresenta a necessidade de disciplina, versículos 4 e 5. Alguém pode ler para nós? 3, 4 e 5. Quanto a mim, ainda que eu não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês no Espírito. E, agindo como se eu estivesse aí, já julguei, pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essas coisas horríveis, quando vocês serão vir, estarei com vocês no Espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco. Pode ir até o 5, tá? Entregue esse homem a Satanás, para que seu corpo seja destruído, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Texto forte esse, hein? Texto doloroso. Dá até medo de ler. A gente até tenta pular esse versículo aí, né? Olha lá. Na contramão do pensamento da igreja de Corinto, Paulo traz uma informação nova. Andando contra todo mundo. Paulo não tinha medo de se expor, Paulo não tinha medo de botar a cara para bater naquele momento. Por quê? Porque o propósito maior e a aliança maior que Paulo tinha era com Cristo, antes de ser com a igreja de Corinto. Mas o que Paulo faz aqui, ele não está fazendo por falta de amor, ele está fazendo por amor. Amor a quem? Amor à igreja e amor ao pecador. Todas as ações que Paulo vai apresentar aqui não é uma vingança corporativa institucional contra a pessoa. É uma relação de amor, de mostrar àquela pessoa o caminho que ela está andando. Então vamos ver, o que ele diz? 3. Apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Essa é uma expressão comum utilizada nos dias de Paulo para demonstrar onde estava o coração daquela pessoa. Ele estava dizendo assim, ó, eu não estou fora de vocês, eu estou dentro de vocês. Apesar de eu estar longe, mas o meu coração está aí com vocês. E eu quero, pelo amor que eu tenho com vocês, eu preciso influenciar a vida de vocês. E já condenei aquele que fez isso como se eu estivesse presente. Eu estou longe, mas a minha sentença já foi dada. Aí a gente vai lembrar de muitas vezes que a gente usou em defesa própria um texto muito inadequado para a oportunidade, quando a gente fala que a gente não deve julgar as pessoas. Paulo não está mostrando isso aqui. Olha a diferença. Paulo não está mostrando isso aqui. Eu já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Qual que é a diferença desse julgamento bíblico e eclesiástico que nós temos aqui para o nosso julgamento? A diferença é a base legal que a gente vai utilizar. Quando um juiz vai proferir sua sentença no processo, ele não deve julgar com base nas suas preferências pessoais. Ele nunca deve julgar com base nos seus gostos, nas suas intenções, nas suas experiências. Ele deve julgar com base naquilo que a lei autoriza que ele julgue. Quando é pecado a gente proferir julgamento? Quando o nosso julgamento vem da nossa régua. Quando eu tenho a minha visão de mundo, a minha forma de enxergar as coisas, e eu uso isso como padrão para julgar as pessoas. Eu não gosto de funk. Então, qualquer pessoa que vai ouvir funk, para mim, eu vou condenar essa pessoa. E, de fato, não gosto. E, de fato, condeno. Mas é por conta da minha preferência pessoal. Quer dizer que eu estou certo no meu julgamento? Não. Quer dizer que apenas de acordo com a minha preferência pessoal, eu proferi aquele julgamento. O que Paulo está condenando é isso. O que a Bíblia condena é isso. Nós somos julgados, devemos julgar com base nos retos juízos do Senhor. O que Paulo está fazendo aqui é um julgamento com base na lei do Senhor. Paulo está lembrando do Antigo Testamento, lembrando de Levítico, lembrando de Deuteronômio. Paulo está lembrando de Mateus 18, quando o Senhor Jesus falou sobre a disciplina eclesiástica. E Paulo está proferindo a sua sentença. Com base nele? Não. Com base na palavra do Senhor. E qual foi a condenação de Paulo? Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, ele está dizendo, vocês não vão estar sozinhos lá. O meu coração vai estar com vocês lá. Estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus. Olha só. O julgamento de Paulo foi contra a ação desse homem. Já nos leva a entender o quê? Que a mulher não fazia parte daquela igreja. Que o marido daquela mulher não fazia parte daquela igreja. Paulo direcionou o seu julgamento àquele homem. Então a gente já vai entendendo qual é a jurisdição da igreja, onde que a igreja vai atuar, onde que a igreja pode atuar. Ele está aplicando a disciplina, ele vai aplicar a disciplina bíblica que não é disciplina pessoal.
ele vai aplicar uma disciplina que é bíblica, que é eclesiástica. E ele espera que a igreja homologue essa disciplina, porque quem ia efetivar isso era a igreja. Paulo não podia vir porque Paulo estava preso, ele não podia estar naquela igreja. Então ele deu a sua disciplina, era uma forma da igreja homologar isso. É como quando um juiz leigo faz sua disciplina, mas quem vai efetuar essa disciplina vai ser o juiz togado. Então ele está esperando que a igreja homologue e faça valer essa decisão. Vamos ver ali. Já está lá. Então, ele está dizendo que disciplinar é a atribuição da igreja. Ele está mostrando para a igreja isso. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, primeiro, a igreja deve se reunir não em nome próprio, em nome de Jesus, lembrando quem é o Senhor da igreja. Em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, ou seja, eu faço parte dessa igreja do Senhor Jesus, estando também presente o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo lembrava a igreja que ela deveria estar diante de Cristo, que todos os atos por ela feitos ali seriam atos diante de Deus e que o poder de Deus estaria nessa igreja. Logo, o padrão de disciplina não é bíblico, não pessoal, e é feito na autoridade do Senhor. Então, Paulo propôs o quê? Que a igreja se reunisse. É o que nós chamamos de assembleia. Então, que a igreja se reunisse e a igreja, como uma só pessoa, no temor do Senhor, aplicasse a disciplina. Daqui a pouco eu vou mencionar um pouco, quando a gente vai lembrar de Mateus 18, mas por enquanto é isso. Então, ele fala que isso vai acontecer no poder do Senhor. Ou seja, a ação contra o pecador não arrependido na igreja carrega o peso da autoridade do Senhor. Aqui nós não estamos falando, irmãos, é bom que a gente lembre disso. O texto não está falando da pessoa que cometeu um pecado e se arrependeu dele. Não é isso, porque isso é a nossa condição. Nós todos somos assim. Nós pecamos e nos arrependemos do nosso pecado. E quando nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. O texto está tratando de uma pessoa que era um pecador contumaz. O que é isso? É alguém que vivia nessa condição de pecado, não se arrependia dessa condição, e a igreja aceitava essa condição de constante pecado. Essa é a diferença que Paulo está trazendo para nós. Então, ele diz que essa disciplina é a ação da igreja, uma atitude da igreja quando o pecador contumaz. A igreja não pode aceitar uma situação como essa. Pessoas que não se arrependem, mas que acreditam ser, de fato, filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus sem arrependimento. Não existe isso. Então, Paulo não mencionou essa mulher, porque provavelmente ele não era da igreja, não fazia parte desse rol de membros da igreja de Corinto. Segundo, a igreja disciplina com autoridade. É o que o versículo 5 diz. Entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que texto difícil, né? A gente vê esse reflexo dessa, talvez, não compreensão desse texto nas nossas assembleias. Quando a gente tem, por exemplo, aquele irmão que já está 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio sem vir na igreja, e aí o pastor menciona, irmãos, tem aqui a pessoa que já tem um tempo que não vem na igreja. Claro, assim, aquele suspiro, né? aquele de angústia, assim, mas a gente vai excluir essa pessoa da igreja? Pastor, a gente não pode, a gente tem que fazer uma comissão para a gente visitar esse irmão. Aí a gente faz uma comissão. Aí a gente visita o irmão, chega na outra assembleia, tem um relatório da comissão, a gente visitou, mas ele não quer vir na igreja. Não, então agora o pastor tem que ir, o pastor tem que visitar aquele irmão. Por quê? Porque a gente tem a impressão que tirar uma pessoa do rol de membros da igreja é lançar uma pessoa a Satanás. Não é isso que o texto está dizendo. Existem inúmeras formas de exclusão de pessoas. Se a pessoa saiu dessa igreja e foi para uma outra igreja, ele vai ter que ser excluído dessa igreja se essa nova igreja não for da mesma fé e ordem. É lançar a Satanás? Isso não é. Se a pessoa mudou de cidade, foi para uma outra igreja, saiu da Batista aqui de Foz e foi para a Presbiteriana lá de Curitiba, ela vai ter que ser excluída do rol de membros. Ela está sendo lançada a Satanás? Não está sendo lançada a Satanás. Ela está indo para uma outra igreja. O que o texto está ensinando para nós é um tipo de exclusão de uma pessoa que não é cristã. É uma pessoa que está no seu pecado contumaz dia a dia, que não consegue se arrepender. Por quê? Porque não vê pecado nisso. Ela comete os mesmos pecados e não entende estar errado. Se essa pessoa vive nessa condição, significa que o evangelho não entrou no seu coração. Ela precisa de conversão. E quando o texto fala de entregar a Satanás, é um termo usado, o que o comentarista John MacArthur vai trazer para nós aqui, que é um termo usado no processo judicial, que é quando uma pessoa é condenada e é entregue ao meirinho, o próprio texto bíblico fala isso, ao meirinho, que é o oficial de justiça, para que seja levado à prisão. Ser entregue, ser colocado à disposição de outra. Mas o texto está dizendo que o que o texto está dizendo é que a igreja tem autoridade para excluir pessoas do seu rol de membros, excluir pessoas da sua comunhão. Rol de membros é um negócio moderno, né, gente? Esse negócio de a gente fazer livro de ata com o nome de membros é uma coisa moderna. Nos dias de Paulo, na igreja de Corinto, não era o rol de membros, era da sua comunhão. Comunhão era quem? Era quem comia, partia da ceia junto, era quem partilhava do corpo e do sangue de Cristo. Eram pessoas que almoçavam, jantavam juntos, que compartilhavam as suas necessidades, compartilhavam as suas orações.
Isso era comunhão. Pessoas que cultuavam junto ao Senhor. Pessoas que erguiam suas mãos a Jesus, que cantavam a Ele, que faziam as suas orações. Isso era a comunhão que Paulo estava apresentando. Então, ele está dizendo primeiro que a igreja tem a capacidade de excluir pessoas não convertidas da sua comunhão. E é triste hoje em dia porque a gente tem que explicar o óbvio, né? Mas eu vou explicar o óbvio então. Quando ele fala excluir pessoas convertidas, não convertidas da sua comunhão, ele não está falando pessoas que não querem Jesus. Ele está falando pessoas que conhecem Jesus, que é exemplo do que Hebreus fala no capítulo 6, pessoas que provaram do dom celestial, pessoas que foram expostas à luz do Senhor, mas ainda assim se recusaram a render-se a Jesus. Entendeu a diferença? Eu estou falando daquele, o texto não está falando daquele amigo que você tem no seu trabalho, que é cheio de problema, que tem uma vida toda torta, e você traz ele para a igreja. E ele ouve o evangelho 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele ainda não confessou Jesus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo de pessoas que são batizadas, que confessaram publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, mas que vivem como se Jesus não fosse o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Pessoas que são crentes, que estão no meio de nós, mas que estão tendo relações sexuais cotidianas com a mulher do seu marido, que estão cometendo pecados, que têm uma grande ofensa e impacto social na vida da igreja, mas não têm a capacidade de se arrepender disso. Entenderam o óbvio? Por favor, daqui a pouco não vão sair dizendo ali, o Cassandro falou que quem vai na igreja... Não estou falando disso. Pessoas crentes como nós, como eu, como você, que são batizadas, que tem 2 mulheres, ou que é um usuário quanto mais de drogas, ou que é um ladrão, que é um mentiroso, e que não tem a capacidade de se arrepender. Paulo está dizendo que essa pessoa não é cristã, e ela deve ser excluída da comunhão. E ele está dizendo mais, que a igreja tem a capacidade de excluir essa pessoa da comunhão. Bom, isso já é diferente da teologia católica. Na teologia católica, quem tem o poder para excluir da comunhão é o padre e o papa. A igreja, a comunidade não tem essa capacidade. Na teologia paulina, a igreja tem essa capacidade. Ou seja, separar da comunhão, que é a exclusão. E o entregar a Satanás, o que é? É só permitir que essa pessoa viva de acordo com a sua vontade. Meu irmão, pensa comigo. Eu não vou usar ninguém de exemplo para ninguém falar assim, o Cassandro sabe de alguma coisa. Eu vou falar eu mesmo, Cassandro. Tá? Cassandro tem uma outra mulher. Vou dizer o óbvio de novo, não tenho. Até porque eu não tenho condições de sustentar 2 mulheres. Nenhuma eu consigo sustentar direito. Então faz de conta que o Cassandro tenha 2 mulheres. Eu já tenho 3, né? Faz de conta que eu tenho a 4ª, né? E todo mundo sabe que eu tenho essa 4ª mulher. Por quê? Porque eu trago ela aqui no culto de quarta-feira. No domingo eu trago a Cris. Na quarta-feira eu trago ela. Todo mundo sabe. O Adonias sabe, a Miriam sabe. Vocês me veem com a outra mulher na rua de mão dada. Mas a igreja não faz nada. Por quê? Porque a igreja gosta do Cassandro. Porque era uma mulher de oração. Pastor, deixa meu exemplo aqui, pastor. Pô, tá louco. Mas a igreja não faz nada. E eu não posso nem entrar naquele exemplo do cara de Corinto lá que tinha dinheiro e prestígio, porque eu não tenho nenhuma das duas coisas. Mas faz de conta que eu seja um cara rico e tenho um dízimo forte na igreja. Boa, um cara bonito. É a minha foto que está no outdoor falando da igreja, né? E a igreja não faz nada com isso. A igreja não se manifesta, a igreja não faz nada. O Cassandro, apesar de ter apesar da aula na escola dominical, apesar de tocar, o Cassandro está servindo a quem com esse comportamento? A primeira certeza, não está servindo a Jesus, não está servindo a Deus. O fato de dar aula, de pregar, de cantar, não é exemplo de estar servindo a Deus. O fato de ter um dom, 2 dons, o fato de falar em línguas, profetizar, ter o dom de ensino, não quer dizer que está servindo a Deus. Se o Cassandro tem uma mulher, tem a 4ª mulher, que traz no culto de quarta-feira aqui, ele está servindo ao diabo. Ele está sendo um serviçal do diabo. Ele está sendo um servo de Satanás. Ele não está sendo um servo de Deus. Por quê? Porque isso vai levar inúmeras pessoas da igreja a caírem. Inúmeras pessoas a terem o seu pensamento contra o casamento estragado. Não, se o Cassandro pode, eu também posso. Aí logo vai aparecer o Vila com uma outra, o Adonias com a outra, o Célio com mais... O Célio pode, né? O Célio com mais 3. Isso vai se tornar natural. Por quê? Porque a igreja foi negligente em aplicar a disciplina bíblica. Então o que o Paulo está dizendo? Entregue a ele a quem já é o seu dono, a quem ele serve. Deixe essa pessoa livre para viver a sua vida. Deixe ele livre para viver aquilo que ele quer viver. Tire ele do meio de vocês. Coloque ele para fora, não comunguem com ele. E o texto vai avançar, a gente acha que o versículo 5 foi doloroso, daqui para frente vai ficar mais doloroso ainda. Então ele fala, entregue esse homem a Satanás, deixem ele viver de acordo com as suas escolhas, não façam ele viver obrigado a viver por causa dos seus costumes. Sabe que tem muita gente que vem na igreja e que faz o que a gente faz porque acostumou, ou porque tem essa obrigação social de fazer o que a gente faz, porque ama ao Senhor e porque tem o temor do Senhor? Não, porque ele se acostumou a fazer isso. Porque se ele vai fazer outra coisa,
um senso moral dele vai dizer alguma coisa, mas não é a fé dele que vai dizer contra. Vai ser uma certa moralidade que ele aprendeu durante a sua vida na igreja. Então, o que Paulo está falando? Deixa ele viver de acordo com as convicções dele. Ele escolheu isso? Vocês já tentaram. Um parênteses. Para isso ter chegado até Paulo, todas as tentativas ensinadas por Jesus já foram esgotadas. Jesus ensina, daqui a pouco a gente vai falar também, Jesus ensina o quê? Primeiro vai você e fala com ele. Depois, se ele não te ouvir, vai você e mais 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, leva para a igreja. Se ele não te vir, trate como gentio publicano. O que Paulo está... Para essa informação ter chegado até Paulo, é porque todas as outras alternativas foram esgotadas. E não tinha o que fazer. Então Paulo está falando, deixa esse cara aí. Deixa ele ir. Tirem da sua comunhão. Para que isso não prejudique o restante do corpo. O que quer dizer essa expressão? Que o seu corpo seja destruído, a destruição da carne. Meu irmão, qual que é o objetivo e qual é a pior condenação que Satanás pode jogar sobre uma pessoa? Qual é a pior ação que o diabo pode ter contra qualquer um de nós? É atentar contra o nosso corpo. Ele não pode atentar contra a nossa alma. Ele não pode tirar a nossa salvação. Ele não pode tirar a nossa fé. Ele pode atentar contra o nosso corpo. Ele pode atentar contra a nossa mente. Ele pode plantar informações na nossa mente. Ele pode colocar uma interpretação sobre fatos no nosso coração. Ele pode judiar do nosso corpo, como ele fez com Jó. Ele pode fazer isso. É o máximo que ele pode fazer. Ele não pode atentar contra a obra de salvação de Cristo. Então, quando Paulo fala, entregue ele a Satanás para que o seu corpo seja destruído, é exatamente isso, para que ele sofra as consequências do que ele está plantando. Porque enquanto a igreja estiver intercedendo e pedindo que Deus o abençoe, ele não vai colher plenamente os frutos do seu pecado. Então ele está dizendo assim, cortem os laços espirituais com essa pessoa, deixe ela semear, deixe ela colher aquilo que ela plantou, deixe ela sofrer lá fora. Porque quando essa pessoa estiver fora das orações da igreja, quando essa pessoa estiver fora dos braços de Deus, da comunhão dessa comunidade, ele vai sofrer aquilo que Satanás está prontinho para entregar para ele. É aquela condição que o ladrão está do lado de fora da casa e o cachorro está do lado de dentro, protegendo a casa. E o cachorro está rosnando, está latindo, está babando, com aquele monte de dente para fora. O que é que separa aquele cachorro daquele ladrão? É o muro. A partir do momento que o cara insiste em atravessar para o lado de lá, ele vai colher as ações, os frutos das suas ações. O que Paulo está dizendo é isso. Deixe ele viver. Deixe Satanás destruir o seu corpo. Deixe ele sofrer as penas de uma vida que ele escolheu viver. Com o propósito de quê? Com o propósito de que essa pessoa sofra, o propósito de que ela seja humilhada? Não, ela vai sofrer, ela vai ser humilhada, mas com o propósito de que ela encontre arrependimento. Aquele arrependimento que talvez não tenha sido encontrado na pregação de amor do Evangelho. Aquele arrependimento que não tenha sido encontrado na pregação, no carinho dos irmãos, no aconselhamento, no cuidado. Talvez não foi encontrado ali, mas se essa pessoa desejou tanto estar do lado de lá, solta o cadeado, abre o portão, deixa ele para lá. Lá ele vai sofrer, lá ele vai sentir o peso da mão do diabo, lá ele vai sentir a dor da humilhação, lá ele vai sentir a vergonha. E talvez nesse meio de caminho ele encontre o arrependimento. E aí, quando essa pessoa voltar, a igreja vai receber ela com alegria, vai receber com festa, porque um pecador arrependido voltou. E até quem defenda a interpretação de que, no capítulo 5 da segunda carta, Paulo está falando deste homem que talvez tenha se arrependido e voltado, quando Paulo fala de receber esse pecador com alegria. Há quem defenda a ideia de que é este homem da primeira carta que se arrependeu e voltou. Então, qual que é a diferença que nós temos da teologia paulina, por exemplo, de uma teologia de uma congregação cristã do Brasil? É que lá, a pessoa que pecou, ela não tem mais a possibilidade de alcançar a graça. Ela vai ser excluída plenamente, da forma como Paulo está falando aqui. Parece que segue bem o roteiro. A pessoa é excluída da comunhão, ela não toma ceia, ela não é recebida mais na sua casa, ela não é chamada de irmão, ela não participa mais dos cultos. Mas o Paulo diz o seguinte, que quando essa pessoa se arrepender, nós devemos receber ela de novo como irmãos em Cristo, com amor, com festa, com alegria, com churrasco, porque ele estava perdido e ele voltou. Lá nessa teologia, não, nunca mais será restabelecido ao status de irmão. Pode até em algum dia ser perdoado, mas vai ficar lá no final. Vocês gostam de sentar no final, lembra disso, tá? O final da congregação cristã é aquele que pecou e voltou, tá? Então a gente entende isso. A diferença de lá e daqui é que na teologia, daqui que eu falo, no Batista, teologia de Paulo, tá? O arrependido é sempre recebido como família. Não interessa qual foi o mais profundo abismo que ele foi. Se ele se arrependeu, ele é recebido como família de Cristo, como irmão em Cristo. Então, isso que Paulo está dizendo. Deixa esse irmão, deixa essa pessoa aí. Não tenham comunhão com ele. Deixa ele colher os frutos de tudo aquilo que ele tem plantado, de todas as suas convicções. Depois, o versículo 5 vai mostrar para nós que essa disciplina é para correção. Não é uma vingança comunitária, ela permite o arrependimento, e a exclusão não é um fim em si mesmo. A exclusão não é um castigo.
Quando a gente tem a aplicação de uma pena legal do Código Penal, o objetivo são dois: é a punição da pessoa e é a condição pedagógica, para que todo mundo que veja aquela punição não queira fazer a mesma coisa. Essa condição de disciplina bíblica não é punitiva. Ela não é punitiva. Porque a punição pelo pecado, quem já pagou? Jesus pagou a punição pelo pecado. Ela é apenas uma condição pedagógica para que aquela pessoa veja o seu erro e tenha a possibilidade de se arrepender. Irmão, tem gente que não se arrepende com. Tem gente que não tem capacidade de se arrepender com orientação. Lembra que nós falamos que antes da disciplina vem o ensino. Tem gente que não tem capacidade de se arrepender com o ensino. Tem gente que é mais sagaz, né? Tem gente que entende e fala, nossa, eu não quero aquilo para mim. Tem gente que aprende com o ensino, tem gente que aprende com o exemplo de outro, e tem gente que só vai aprender com o seu exemplo. Tem gente que não vai aprender. Nós estamos vendo aqui a condição de uma pessoa que não aprendeu com o ensino que recebeu na sua comunidade, que não aprendeu com exemplos negativos de outra pessoa, e que agora tem a possibilidade de aprender com os seus exemplos, com a sua própria vida. Então, a disciplina bíblica não é um ato de vingança, é um ato de permitir o arrependimento. E deixa eu falar para vocês aqui, eu já fui exemplo de disciplina bíblica, já fui disciplinado aqui nessa igreja. Nunca tive 2 mulheres. Mas quando eu era mais molecão, devia ter uns 14, 15 anos, talvez isso, talvez um pouco menos, nós estávamos no retiro de igreja e veio um pastor. Se fosse nos dias de hoje, eu ia dizer que ele era racista, né? Mas era nos dias de antes, que não tinha nada disso, que a gente resolvia as coisas de outro jeito. E a gente estava jogando bola, e aquele pastor, que depois a gente foi descobrir que nem era pastor, né? Então, pode chamar aquela pessoa, não sei se era irmão também. Aquela pessoa, toda vez que ela se referia a mim, ela me chamava de alguma coisa por conta da minha cor, né? Ou neguinho, ou chocolate, ou pretinho, ou não sei o quê. E ficava aqui. E naquele jogo de futebol, toda aquela coisa. E eu fui segurando. Não era por causa disso, né? Porque eu estava acostumado a ser chamado dessas coisas. Mas pela forma como ele provocava, né? E eu ia. Aí, quando chegou lá nos 48 minutos do segundo tempo, retiro abençoado, fogo caindo assim, de cima a baixo. Até a bola rolar, o retiro é abençoado. Depois que a bola rola, a gente, né? É uma pausa. Faz um parênteses. A gente pausa o retiro antes de futebol e volta depois do... Uma coisa curiosa, falou isso aí, o pastor lembrou. Aqueles retiros nossos, o ponto mais alto do retiro era o final, que todo mundo pedia perdão para todo mundo, né? Era o culto do perdão, né? Parece que o retiro era só de briga. Brigava, chegava no final do culto, do retiro, todo mundo ia pedir perdão. E aí, em algum momento, eu acho que eu xinguei ele. Eu sei que eu dei uma entrada bem bonita, clássica nele no futebol, assim, e depois eu xinguei ele de alguma coisa. Mas ficou tudo numa boa, todo mundo estava no futebol, era numa boa, porque futebol masculino, né, tem essas... O Valmor, que não está aqui para me ajudar, mas o Valmor sabe muito bem dessa parte mais confronto físico, né? Então não foi um ato de violência espúria, foi um confronto físico legítimo, uma trocação bonita. E não deu, o objetivo não foi alcançado. Mas alguém que estava assistindo o jogo, que lógico não foi homem suficiente para jogar, né? Estava assistindo o jogo, foi lá e contou para o pastor. Aí o pastor me chamou, fiquei sabendo que você xingou o pastor. Falei, também, né? Mas o pastor também me xingou, mas não interessa, ele é pastor, ele pode xingar, você não pode. Então eu fiquei disciplina. E a disciplina era assim, eu tinha que sentar aqui, nesse primeiro banco aqui, assim, ó. Só faltou o chapéu de burro, né? Então, sentava no primeiro banco e ficava ali. Tinha que chegar primeiro que todo mundo e sair por último, para todo mundo ver que eu estava disciplinado ali. Não teve função pedagógica nenhuma, porque isso foi castigo mesmo, né? E para todo mundo saber que não podia xingar o pastor no futebol. Mas então, eu sou fruto dessa disciplina bíblica. Muitos irmãos aqui passaram por disciplina bíblica. Eu não posso falar dos irmãos, porque cada um tem o seu problema. Então, eu não vou revelar os irmãos aqui. Mas muitos daqui passaram por disciplina bíblica. Muitos não se submeteram à disciplina bíblica. E muitos que não se submeteram à disciplina bíblica saíram dessa comunidade e foram para outras comunidades, onde novamente foram submetidos à disciplina bíblica e não aceitaram a disciplina bíblica e foram para outras comunidades. O que eu quero dizer com isso? A disciplina permite a gente se arrepender dos pecados. Todos aqueles que, diante da sua disciplina, independente dela ter sido aplicada biblicamente ou não, tiveram a capacidade de refletir nos seus erros, se arrepender deles e não mais cometer, continuam abençoando a igreja de Cristo hoje. Todos aqueles que foram submetidos à disciplina, mas se recusaram a se submeter a essa disciplina, se acharam injustiçados e falaram, vocês foram injustos comigo, e saíram por conta da disciplina bíblica, continuam sendo problema onde passam, porque não se submetem à disciplina bíblica, porque não entendem que a disciplina bíblica não é da pessoa, não é o pastor, não é a igreja. A disciplina bíblica é uma ferramenta que Deus estabeleceu para que a igreja prossiga sendo pura, para que a igreja de Cristo continue sendo a palavra de Deus no mundo. Irmãos, só um pouquinho, irmãos, só lembrar isso aqui. Quem é a régua moral e ética do mundo? Quem é? É a igreja cristã. É a igreja cristã, a igreja de Cristo. Ela deve ser a régua que... A Bíblia diz que nós julgaremos o mundo.
Presta atenção, no tempo que as pessoas antes de mim viveram, tipo o pastor Gustavo, Adonias, o pessoal que viveu bem antes de mim, eles viviam num tempo em que ser crente era sinônimo de honestidade. Não era isso? Você chegava para comprar um carro na concessionária, você não tinha o documento. Não, eu sou daquela igreja lá. Não, então está aqui, ó, você é crente, você vai pagar suas contas. Hoje, ser crente não quer dizer nada. Pelo contrário, em muitas circunstâncias é até pior se falar que você é crente. É pior dizer que é crente. Por quê? Porque nós deixamos de ser a régua moral e ética do mundo. Por que deixamos de ser? Porque em algum momento a disciplina bíblica deixou de ser executada na igreja. As pessoas transformaram a palavra pecado em comportamentos. O cara que é um mau pagador, ele não é um pecador. Ele tem um comportamento de não pagar suas contas. O que é um mentiroso não é um pecador, ele tem o costume de... Aquele que rouba, ele não é mais um pecador, ele tem uma doença. Ele é um cleptomaníaco, ele não rouba porque ele quer, porque ele tem uma doença. Aquela que trai o marido, ela não trai o marido porque ela é uma pecadora, ela trai o marido porque ela estava num surto psicótico. Entende? Versículo 6 a 8, ele vai dizer a razão da disciplina. Eu só tenho mais 15 minutos. Semana passada os irmãos falaram comigo, foi muito rápido. Não, semana retrasada. A aula terminou muito cedo, então hoje eu estou castigando vocês. 6 a 8. É o 3, né? Razão da disciplina. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, mas com fermento, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, condenando o orgulho daquela igreja em não julgar a condição de pecado que aquele homem vivia. A igreja, ao não julgar aquela condição, ela assumiu aquela condição. Então, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Ele volta a usar o exemplo do fermento que a gente tem desde o Antigo Testamento, sendo utilizado como um exemplo de algo que não é bom. Existem ocasiões da Bíblia que o fermento é apresentado como algo bom, mas são situações raras. Normalmente, o trato do fermento é como aquilo que entra, como uma quantidade pequena, pouquinho, mas que em pouco tempo ele faz a massa ficar grande. As irmãs e os irmãos que fazem pão têm essa experiência de ver aquela sua massa mirradinha, pequenininha, depois de alguns minutos, aquela coisa grande, bonita. Mas a gente não pode esquecer que aquela coisa grande e bonita é pura falsidade, porque é a mesma quantidade de massa que tinha antes, ela só está grande. Ou seja, biblicamente ele simboliza uma falta de verdade, uma falta de sinceridade, uma mentira. Tá? Então ele diz, olha que expressão dolorosa, né? Livrem-se do fermento velho, para que seja a massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O que Paulo está dizendo aqui? A massa velha são as nossas práticas antes de Cristo. É o Adonias AC e o Adonias DC. É o Adonias antes de Cristo e o Adonias depois de Cristo. O nosso fermento são os nossos comportamentos, a nossa vida pecaminosa que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo Jesus. O Paulo está dizendo, joguem fora isso. Ele não está dizendo relativizem. Ele não está falando assim, ressignifiquem o pecado. Ele não está falando olhem com outro olhar, ele está falando joguem fora. O que é jogar fora? É você pegar esse copo que não serve mais nada e jogar no lixo. Não é o reciclar esse copo, é jogar fora, abandonar, nunca mais visitar, nunca mais tê-lo, nunca mais usá-lo, abandonar. Por que ele diz isso? Porque um pouco do fermento vai levedar toda a massa. Se você deixar aquele ranço de uma vida anterior de pecado ali, ela pode ser pequenininha agora, mas logo ele vai se ramificar, logo ele vai crescer. Como a imagem, quando você coloca no Google e você pede para ver a imagem de um câncer, você vai ver que ele é todo ramificado, e ele começa a crescer, se expandir para todos os lugares. É isso que o texto está dizendo para nós. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Quem que é a massa nova e sem fermento? Todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Todo aquele que passa da morte para a vida. Todo aquele que tem uma nova vida em Cristo. Passa a ser uma nova massa. Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, em especial, que eles eram uma nova criação. Aquela igreja não existia antes de Jesus. Não existia antes do Epáfras conhecer Paulo e levar o evangelho para aquela cidade. Não existia antes daquelas pessoas confessarem Jesus e se reunirem como igreja. Era uma igreja nova. O que tinha? Metade era judeu, metade era gentil, que adorava 1 milhão de deuses. Aqueles judeus que não reconheceram Jesus passaram a ver Jesus como seu Senhor. Se uniram com aqueles gentios que recusaram os seus milhares de deuses e passaram a ver Jesus como Senhor. A partir daquele momento, eles se tornaram uma nova massa. E essa nova massa não podia ter um pouco de fermento nela, porque se entrasse um pouquinho de fermento nela, logo ela seria toda levedada. Então ele está dizendo, joguem fora essa massa velha, para que vocês sejam uma massa nova, sem fermento, como vocês já são, porque Cristo,
o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Jesus morreu por nós e nos lavou e nos purificou para que nós sejamos uma nova criatura, é a linguagem bíblica. Nova criatura. Nós não somos uma criatura velha recondicionada, uma criatura velha reconstruída, ressignificada. Nós somos uma nova criatura. É por isso que a expressão bíblica é de mortos para a vida. Morreu. Aquilo que nós tínhamos morreu. E aquilo que nós somos agora tem que ser totalmente diferente daquilo que nós éramos antes. Antes eu achava natural ter 2 mulheres, agora eu sou uma nova criatura, eu vou tentar ressignificar ter 2 mulheres, usar alguma coisa. Não, eu não posso mais achar isso. Porque Cristo me disse que isso não é certo. A palavra de Deus diz que Jesus tem uma noiva. O relacionamento de Cristo, o casamento que nós temos, o casamento meu com a minha esposa, é uma metáfora menor da união eterna de Cristo com a sua noiva. Cristo tem uma esposa, Cristo tem uma, ele não tem 2, ele tem uma. Então eu não posso ressignificar aquilo que eu entendia normal antes para trazer uma versão gospel daquilo, como o pessoal faz com pagode, faz com samba, faz com não sei o quê. Te pega a letra, bota uma outra letra e diz que agora é gospel. Não posso fazer isso com os princípios de fé. O que ele está dizendo para nós? A impureza contamina, versículo 6. O orgulho, a soberba da igreja cegavam a igreja das suas responsabilidades e obrigações. O fermento é a capacidade de influência. O pecado tem essa capacidade de influência. A gente precisa cuidar, porque ele influencia hoje um pensamento e amanhã ele se ramificou. Versículo 7 diz que deve se expurgar o mal, livrar-se, expulsar, tirar do meio de nós. Os nossos velhos hábitos não podem ser relativizados. Ele deve ser abandonado. A igreja de Deus é uma nova massa, sem fermento, purificada pelo sangue de Jesus. E o 3, deve-se celebrar a pureza. O versículo 8 diz isso. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, não com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Esses aqui são aquilo que a Bíblia chama no Antigo Testamento dos pães asmos. Na Páscoa do Antigo Testamento, era celebrado com os pães asmos, pães sem fermento, sem a falsidade, sem a mentira. O que Paulo está dizendo agora para nós é que nós devemos celebrar com alegria a Deus, mas com os pães da verdade, da sinceridade, sem a falsidade. Aquela igreja se vangloriava do seu excesso de dons. Todo mundo falava, era uma bagunça, porque Paulo organiza isso. Todo mundo queria falar em língua na igreja ao mesmo tempo, todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo. Paulo fala, fica quieto, todo mundo. Se um fala, o outro cala. E esse que fala, só fala se alguém tiver a interpretar, senão não fala nada, fica todo mundo calado. Essa igreja se orgulhava disso, mas a igreja tinha perdido o temor a Deus. E Paulo está falando, vocês têm que ser alegres sim, mas alegres com a verdade. E não alegres com sentimentalismos vãos, com fermento que engana todo mundo, com essa cara de igreja que vocês têm, mas vocês não são igreja. Vocês têm que voltar ao princípio e se alegrar com a verdade que o Senhor estabelece. E qual é a esfera da disciplina? 9 a 11. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Que carta é essa? A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que não está na Bíblia. Essa primeira carta que nós estamos lendo é a segunda carta que Paulo escreveu, porque a primeira foi perdida. E se foi perdida, porque não interessava a Deus que chegasse até nós. Então Paulo escreveu nessa primeira carta aos Coríntios que eles não deveriam se associar a pessoas imorais. Só que essa igreja entendeu errado essa mensagem. Uma parte mais puritana da igreja resolveu não se relacionar com ninguém, com o cara do trabalho, tentou criar um grupo muito privado de crente, né? Não se associava, não queria ir na loja comprar daquela pessoa, não queria ir no mercado daquela pessoa, não queria... A igreja entendeu que era dessa forma. Mas Paulo está dizendo, 10, com isso não me refiro aos imorais do mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Quando Paulo disse que eles não deveriam se associar com os imorais, não era com seu colega de trabalho que é imoral, mas não é cristão. Não era com a caixa do mercado que tem 2 maridos, mas não é cristão. Não é com o seu primo que é agiota e não é cristão. Não é com isso. Mas é com aquele que se diz irmão em Cristo e tem 2 mulheres. É aquele que se diz irmão em Cristo e tem 2 maridos. Aquele que se diz irmão em Cristo é agiota. Aquele que se diz irmão em Cristo engana as pessoas. É com isso. Era com os pecadores não arrependidos de dentro da igreja. Entenderam a diferença? E ele deixa bem claro. Porque se fosse assim, vocês precisariam sair do mundo. Se vocês não fossem se relacionar com os pecadores lá de fora, vocês tinham que morar em outro lugar. Não é o que a gente tem a expressão lá do mundo, da igreja do mundo. Paulo está falando, se vocês fossem se abster de se relacionar com pessoas que cometem esses pecados, mas que não são da igreja, não são de Cristo, vocês têm que sair desse mundo. O 11. Mas agora eu estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, bem claro, hein, gente, pelo amor de Deus, estou escrevendo para que não devem se associarem-se com aqueles que, dizendo-se irmãos
dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Olha aí, que palavra dolorosa, né? Essa é dura, né? Paulo está falando que eu, que você, que todos nós aqui não devemos nos associar com aqueles que dizem ser irmãos em Cristo, que confessam Jesus como Senhor, que foram batizados, que cantam com a gente no domingo à noite, mas que são imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras ou ladrões. Porque essas pessoas não são cristãos. E Paulo prossegue dizendo, com tais pessoas vocês nem devem comer. Qual é a extensão desse comer? A gente tem duas perspectivas. Existe uma corrente de interpretação que diz que esse comer é a Santa Ceia, e aí é por isso que quando as pessoas estão em disciplina, elas não participam da ceia na igreja. Mas existe uma outra corrente mais extensiva de interpretação que diz que é comer mesmo, em qualquer lugar. Que você não deve levar essas pessoas na sua casa, que vocês não devem ir na casa dessas pessoas, que vocês não devem juntar com eles para comer no mercado ou no carninha no domingo. É uma interpretação mais extensiva. E eu entendo que ela tem a sua razão. Por quê? Porque o princípio que Paulo estabeleceu aqui é que um pouco de fermento na massa leveda toda a massa. Logo, se o irmão Cícero tem uma concepção sólida de casamento com a Mari, entende que a Mari deve ser a sua única esposa. O Adonis tem uma concepção sólida de casamento com a Miriam. Mas, ao mesmo tempo, eles resolvem sair com o Walter. Aí o Walter entende que não, que ele pode ter 3 ou 4 esposas. Aquela informação que o Walter passou, mesmo que não seja a informação verbal, aquela informação visual que o Walter está passando, aquelas mensagens que ele está passando, podem minar devagarinho o coração do Cícero e do Adonias. Aí amanhã depois, o Cícero fala para a Mari, acho que dá para a gente colocar mais uma pessoa aqui. O Adonias fala, Miriam, eu acho que dá para a gente pensar em, de repente, futuramente, quem sabe, talvez, agregar mais um ser nesse nosso arranjo social. Essa informação começa a ganhar perninha, começa a crescer, começa a se ramificar. Talvez essa seja a interpretação mais clara do apóstolo Paulo, de não se associar, de não comer junto com essas pessoas. Então nós temos a associação com os impuros do mundo, o dever de não se associar com os imorais, a mensagem de não se associar com os imorais, Paulo já tinha dito na primeira carta, tá? Essa mensagem tinha sido interpretada equivocadamente, que a igreja, volta lá, deixa eu ver, que a igreja cortou relações com o mundo exterior indevidamente, até indevidamente por quê? Porque a igreja é chamada a estar no mundo exterior, ela é chamada a ser sal lá, a ser luz lá. Nós somos a referência moral que o mundo precisa ter. Eu, no meu trabalho, a Val no trabalho, nós precisamos ser a referência. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar em nós um outro padrão de vida. Uma coisa que a gente escuta falar muito hoje é uma pregação contra casamento. Não, mas como tem gente, parece que eu entro no Instagram, começa a me sugerir essas coisas, gente falando mal de casamento, falando que o casamento, se você é inteligente, você não casa, burro é quem casa, não sei o quê. Mudaram a expressão mãe solteira para a expressão mãe solo, o que deixou de ser um acidente de percurso da mulher que perdeu o marido ou que por uma razão ou outra se divorciou, passou a se tornar uma virtude. As pessoas que querem ter os seus filhos para criar sozinho, uma virtude da mulher. Um exemplo de hedonismo, porque não pensa na criança, pensa só em si, enfim. Essas virtudes só cresceram por quê? Porque a gente que era referência deixou de ser referência. Porque as pessoas olham para a igreja e vê as pessoas se casando e se separando dia após dia. E muita gente pregando contra o casamento. Nós deixamos de ser uma referência de virtude e passamos a ser algo comum. Então, essa é a razão pela qual nós não devemos cortar os nossos laços com o mundo exterior. Nós somos o elo que esse mundo exterior vai ter com a palavra de Deus, vai ter com Jesus Cristo. Eles precisam olhar para nós e ver as virtudes de Cristo em nós. Então, a pregação de Paulo era a associação indevida com impuros da igreja. E aí volta, poxa, mas a gente vai pensar, a gente precisa julgar então. A gente precisa julgar. A Bíblia nunca nos proibiu de julgar. Ela nos incentiva a julgar. Só que ela nos incentiva a julgar não com a nossa cosmovisão, não com a nossa identidade, não com a nossa interpretação das coisas, mas com a regra de Deus. A partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a gente pega o caso concreto e tenta encaixar ele. Como aqueles brinquedinhos de criança, né, que tem o círculo, o triângulo, e você pega o triângulo e tenta encaixar no círculo, não vai dar, né? Então você vai até a gente pega o caso concreto e coloca no encaixe que é a palavra de Deus. Ele encaixou, então quer dizer que isso aqui está bom. Não encaixou, está errado. É com base nesse errado que a gente vai agir. E é importante que toda a igreja de Deus conheça a palavra de Deus, por quê? Porque toda a igreja de Deus vai estar sendo submetida a julgamento em todo o tempo e ao mesmo tempo estará julgando outros. Tá? Então, a associação indevida é com os impuros de dentro da igreja. Nem com eles devem comer. Olha só, tem uma citação que está na tua revista também, que o autor da lição faz. Jim Morris, página 74 da literatura dele. Não deve existir amizade chegada com ninguém que se proclama cristão, mas cuja vida desmente a sua profissão de fé. Afirmação dura.
num ambiente que a gente prega o amor a todo custo, parece ser uma frase de desamor. Mas é uma frase preventiva que a Bíblia nos traz. Não devemos ter associação chegada ou amizade próxima com alguém que se proclama cristão, mas a sua vida mostra que de fato não é um cristão. Para isso a gente precisa julgar. E a gente precisa julgar com base nos retos juízos de Deus. Vamos avançando, que eu acho que já passei até do limite que eu tinha proposto. Qual é a esfera de disciplina da igreja, portanto? Versículos 12 e 13. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo está lembrando a igreja o quê? Que o dever da igreja não é de julgar os de fora. Nós não temos jurisdição para julgar os de fora. O que é jurisdição? É dizer o direito. Nós temos a jurisdição dentro da igreja. Eu não posso julgar o meu amigo que está lá fora e tem uma vida dissoluta. Não. Porque a vida dissoluta dele lá fora é o padrão de tudo que existe fora de Deus. Tudo que existe fora do Evangelho é isso. Existem exceções? Existem. Existem pessoas de moralidade lá fora? Existem. Mas são exceções, não são a regra. A regra é que o mundo sem Cristo não tem a ética de Cristo, não tem a moral de Cristo, não tem a visão de Cristo. Então nós não temos a jurisdição para julgar os que estão lá de fora. Nós temos a jurisdição para julgar aqueles que estão aqui de dentro. Mas haverá um momento em que nós julgaremos. O que Deus está dizendo é isso. Deus julgará os de fora. Portanto, expulsem esse perverso do meio de vocês. Nossa jurisdição é aqui. Mas o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, ele não está dizendo apenas, ele não está construindo uma teologia de disciplina eclesiástica. Ele está reproduzindo aquilo que ele aprendeu de Jesus, em Mateus 18. E aqui é a segunda parte da resposta que eu falei para a irmã. O que Jesus ensinou em Mateus 18? O texto de 15 a 22, a gente não vai ler porque ele é um pouco extenso, mas eu fiz ele visualmente para a gente entender. Próximo slide, vamos devagarinho, tá? Um por um. Aí, o que o Jesus ensina em Mateus capítulo 18? Que se o teu irmão pecar, o texto original é teu irmão pecar, essa expressão contra ti foi acrescida nas traduções posteriores. A tradução que Jesus disse é: se o teu irmão pecar, vai tu e adverte o teu irmão. Olha a responsabilidade individual. Se o teu irmão pecar, vai tu e tenha com ele. Tu quem? O pastor? Não. O Adonias, a Miriam, a Evelise, o Pedro, a Lenir, a Carla, o Célio. Vá tu, você vá. Se você viu o teu irmão pecando, se você deu um flagrante no teu irmão em pecado, você tem a responsabilidade de ir até ele. Por quê, meus irmãos? Olha só, que princípio fantástico esse de Jesus. Jesus não quer difamar pessoas, ele não quer humilhar pessoas, ele não quer constranger pessoas. Jesus quer arrependimento. Portanto, se eu flagro o irmão Adilson cometendo algum pecado, eu vou até ele e converso com o irmão Adilson. Se o irmão Adilson se arrepender daquele pecado, glória a Deus, ganhaste o teu irmão, a situação foi resolvida. Ninguém mais precisa saber. Eu não preciso mais prosseguir com aquilo. A situação foi resolvida entre as partes. Está resolvido. Se o irmão Adilson se recusar ao arrependimento e falar: não, você está errado, eu que estou certo mesmo. Qual que é o próximo passo que Jesus diz? Olha lá. Se não ouvir, leve uma ou duas testemunhas. Somente se o irmão Adilson não entender aquela condição que foi colocada a ele, não se arrepender, aí nessa condição você vai levar duas ou mais testemunhas. Uma ou duas testemunhas. Somente se, significa que está evitando o princípio da fofoca, né? Sabe aquele negócio? Não, eu estou contando para você só para você orar comigo. Não existe esse de você orar comigo. Jesus não recomendou você orar comigo pelo pecado de alguém. Jesus recomendou, vai você e fala com ele. Se ele não te ouvir, leva mais duas pessoas. Ah, o Adilson não me ouviu. A Nilde está viajando, a Rebeca está jogando basquete, eu vi o Adilson passando com a irmã ali. Então eu falei: Adilson, está errado isso aí, meu irmão. Vamos. Não, você está errado. Eu posso fazer isso mesmo. Não, então tá. Adonias, Pedro, Vila, olha, o Adilson estava com a irmã ali agora. A gente precisa conversar com ele para que ele se arrependa. Eu já fui, ele achou que eu estava errado. Vamos lá. Vamos, os três, os quatro com ele. Adilson, olha só, irmão. A gente ama você. A gente tem observado que o irmão está tendo algum comportamento assim, assado, e biblicamente isso não é adequado. Então a gente queria que o irmão se arrependesse, voltasse para Jesus com a gente. Não, vocês estão errados. Aí o que acontece? Fale à igreja. Fale à igreja. Aí é a ocasião de se expor isso a toda a comunidade. Irmãos, Adilson estava lá, assim, assado, e eu conversei com ele. Ele endureceu o coração para mim, tipo o coração do faraó. Ele não quis se arrepender, ele acha que ele está certo. Eu levei o Adonias, o Vila e o Pedro comigo, mas ele persistiu na mesma determinação. Então a gente está trazendo para a igreja. O que a igreja de Cristo acha disso?
A igreja vai toda em amor. Adilson, a gente ama você, não faz isso, Adilson. Fica com a gente aqui, meu irmão, se arrependa, a gente não quer perder você. Você é importante para a gente, vem cá. O Adilson fala, não quero, vocês estão tudo errado. Vocês estão tudo errado, eu que estou certo, vocês estão errados. O que acontece no final? Se ele não ouvir, trate-o como pagão e publicano. Entenderam as esferas de administração da disciplina eclesiástica? É essa. Primeiro é 1 e 1. Depois é 1 e 2, 1 e 3. Depois é a igreja. Olha quantas oportunidades que nós temos de arrependimento. Quantas oportunidades Deus nos dá para se arrepender, para nos arrependermos do pecado e voltarmos para Deus. Mas a gente insiste na dureza do coração. Isso é exposto para a igreja. E após ser exposto para a igreja, se persistir a mesma dureza de coração, aí não tem o que fazer. Aí não tem o que ser feito. Aí tem que se entregar, como Paulo utiliza uma linguagem um pouco mais pesada que essa de Jesus, né? Paulo diz que entregue-o a Satanás. Jesus fala, trate-o como gentio publicano, que é a mesma coisa. É a pessoa que entrega aos seus próprios paixões, seus próprios prazeres, e é dedicada a viver a sua vida de acordo com como escolheu. O que a gente conclui desse texto, meus irmãos? A conclusão que a revista nos traz é o texto de Hebreus 12, de 5 a 11, que eu vou ler para vocês. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O que nós concluímos então nessa lição de hoje? A igreja é composta de pecadores arrependidos. Nenhum de nós pode se colocar na condição de santidade, de irrepreensibilidade, de estar isentos de pecado. Todos nós somos pecadores. Porém, nós somos pessoas que devemos ter a capacidade de se arrepender, de enxergar o nosso erro e de nos arrependermos diariamente. A disciplina é uma ferramenta. Eu digitei errado ali, mas não foi intencional esse pronome neutro ali, ferramenta. Não. É uma ferramenta necessária para manter a pureza da noiva de Cristo. A gente não pode ter a nossa visão que nós somos exclusivos, nós fazemos parte de um grupo maior chamado noiva de Cristo. E a disciplina bíblica é para que o Senhor apare as arestas e a sua noiva permaneça imaculada para Ele. Nós devemos olhar para a disciplina como uma oportunidade de arrependimento, não como humilhação, não como uma ferramenta de justiça pessoal, de vingança pessoal, uma oportunidade de arrependimento. E por fim, aqueles que insistem em viver sem arrependimento devem ser livres para viver as suas escolhas até que se arrependam. E que quando isso acontecer, a gente esteja pronto para receber com amor e alegria esse que se arrependeu e voltou para Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?